Quando é que eu iria imaginar que a mesma marca que fazia um amplificadorzinho chumbreguinha lá em 2008, quando eu estava entrando no hobby de áudio, faria fones desse nível aqui? Eu acho que nunca, né? Mas cá estamos. Galera, esse mini multi-review, vai ser especial para mim. O fone que meio que me jogou de vez no mundo da audiofilia foi o Shure SE1530 lá em 2009, e junto com ele eu usava, além do iPod, um amplificadorzinho da Fio, era o E5. Nessa época a Fio estava entrando no mercado com eletrônicos bem simples, esse foi um dos primeiros modelos dela, e depois, com o tempo, ela acabou crescendo e ganhando muito espaço, principalmente no Brasil, porque ela tinha alguns amplificadores didáticos portáteis que tinham uma relação custo-benefício legal. O que no mercado brasileiro é muito importante. E aí ela acabou meio que sempre focando, e ficando conhecida por entregar produtos mais de entrada. E é por isso que eu não imaginaria que eu estaria hoje aqui com dois fones de altíssimo nível da marca. E eu já adianto, são caros, não adianta vocês ficarem chateados comigo, tá? Eu trouxe há pouco tempo o TRN Conte de menos de R$200. Aqui tem espaço para tudo no mundo do áudio, tá? Inclusive produtos mais caros. Enfim, eles são os seguintes. Esse aqui é o Fio FT7, ele é um headphone planar magnético aberto, com construção em fibra de carbono, diafragma revestido de ouro e mais um monte de coisa. Ele custa $700. E eu também tô com este aqui, o FX17, um intra-auricular universal tríbrido com um dinâmico, 4 BAs e 8 eletrostáticos por lado, 8, com construção em titânio, que custa $1.500. São os topos de linha da marca, o in-ear e um headphone. Quem mandou para avaliação foi a própria Fio, eu vou deixar um link na descrição caso você se interesse e vou contar para vocês o que eu achei desse novo momento da marca. Eu vou começar com o in-ear, tá? Com o FX17. Ó, a experiência de unboxing já deixa claro que a gente está falando de um produto caro, tá? Ele vem nessa caixa aqui e olha só essa apresentação. Ó, você abre, aí tem, uma mensagem super maneira aqui, papel manteiga, enfim, uma apresentação maneira. E, tem uma plaquinha com o número de série do fone, sabe? A plaquinha de metal. Aí, os acessórios aqui embaixo, em gavetinhas. Aqui vem a capinha, de couro que vem com ele. Aí aqui vem... olha a quantidade de ponteiras que vem aqui dentro. Você tem essa caixa aqui. Olha só. Peraí. Olha lá. Ponteira de espuma, silicone de vários tipos. Aí embaixo tem mais tipos de ponteiras de silicone. É realmente assim, uma quantidade de acessórios bem legal. Ah, e olha só esse detalhe maneiro. Aqui embaixo, ó, nessa outra gavetinha, tem a ferramentinha para limpeza, um clipezinho para você prender o cabo, ponteira modular para o cabo, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Inclusive uma ativa, cara, com um conector USB-C. Achei muito maneiro isso aqui e bem pequenininho. Então, assim, claramente, como vocês podem ver, é uma apresentação bem rebuscada, tá? Bem de luxo. Já o fone... e isso aqui, vou mostrar pra vocês também. A capinha, sabe? Olha só. Uma capinha de couro super bonitinha, um espacinho aqui pra você botar os fones em si. Muito caprichado. Os fones são esses aqui. Seguinte, eles são grandes, tá? Como vocês podem ver, mas a qualidade de construção é muito legal. Eles são de titânio, então eles não são tão pesados assim quanto parecem, tá? Apesar de serem todos de metal. Eu acho o conforto em encaixe surpreendentemente bom, tá? O isolamento é legal também, é um fone que eu consigo usar sem nenhum incômodo, tá? Encaixa realmente muito bem pra mim. O cabo é um cabo ok, ele não é tão maleável quanto eu gostaria, tá? Ele tem uma coisa um pouco emborrachada, mas eu gosto do conector modular também, tá? Que é esse aqui, eu acho que ele é bem compacto. A minha crítica principal fica pro fato de ser um conector MMCX. Olha só. É aquilo, eu sei que muita gente não tem problema com isso, mas eu não gosto do fato dele girar diretão assim. E sei que existem, cara, relatos aí bem significativos em termos de quantidade, né? Em relação à durabilidade. Então, é isso. Gostaria que fosse outro tipo de conector, mas ok, é um fone muito bom, muito bem construído, tá? Com uma apresentação super luxuosa, enfim. E o som? Cara, muito bom, tá? Muito bom. Agora, é $1.500 bom? Depende. A questão
É que, como eu falei algumas vezes já, eu acho que quando a gente chega nesse nível, muitas vezes é muito mais sobre você ter uma personalidade mais específica, vamos dizer assim. Tipo, quem vai gastar $1.500 no in-ear, acho que sabe exatamente o que quer. Normalmente é uma pessoa que já passou por muita coisa, já tem ou já teve uma coleção, e vai mais certeiro numa personalidade sonora, ou até mesmo num conjunto, né? Se a gente considerar todo o fone, com todo esse luxo que vocês viram aqui envolvido. Isso é o que muita gente pode estar procurando. Então, por exemplo, sei lá, você tem os fones da 64 Audio com a pegada muito energética e viva. Você tem o Moondrop Illumination com a pegada mais especial. Você tem, os Audio Dream, né, que são, feitos sob medida. E aí você tem também, um AD8 que é ultra analítico, um Somnium ST que, é mais analítico, mas também é mais musical. Enfim, você tem o Moondrop Solid 2, sabe, que é uma verdadeira joia e é, a melhor representação da VDSF, que é a curva de referência da Moondrop. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar tão bem aqui para vocês, mas, a minha opinião é que é uma compra que eu acho que acaba seguindo uma lógica um pouco diferente de quando a gente está indo atrás de um in-ear de, sei lá, $100, né? Você tá buscando um in-ear de $100, cara, eu quero, sei lá, o fone, por exemplo, você pensa num Cree-Ear Daybreak para mim, que é uma das melhores opções ali na faixa por $150. Cara, é uma compra mais fácil, né, para quem tá numa busca mais generalizada. Quando você tá falando de um fone de $1.500, eu acho que você tem um componente emocional maior, de certa forma, né? Onde isso pode envolver um gosto mais excêntrico, mais específico, enfim. O meu ponto é que o FX17 ele tá inserido nesse contexto. Ele não traz um tuning que segue as curvas-alvo mais comuns hoje em dia, tipo uma JM1, uma VDSF, uma curva Harman, nem nada do tipo. É um fone com uma personalidade mais própria. E como é que é essa personalidade? Cara, é curiosa. É um misto de uma pegada mais quente com uma pegada mais fria. Eu classificaria ele, cara, como... Pode ser estranho, tá? Mas um fone denso e suave ao mesmo tempo. A questão é que ele tem graves mais presentes, mas com uma curva diferente, que traz uma sensação ali de calor, de densidade, como eu já vou explicar, e agudos mais pra frente também, o que deixaria ele mais frio. Então ele meio que tem as duas coisas ao mesmo tempo. E não é um fone com uma curva em V não, tá? Pelo contrário, achei ele bem suave até. Começando pelos graves. Eles são bem presentes, mas aqui a gente não tem aquele shelf tradicional nos subgraves, que seria aquela elevação maior em frequências mais baixas, tá? Aqui você tem graves mais... meio que... Se você olhar o gráfico, é como se fosse a curva de um headphone planar magnético, porque é uma linha reta, mas com um tilt. A curva deita um pouco e joga os graves mais para frente. É uma personalidade um pouco diferente da norma hoje. Ele traz bastante impacto, muita porrada e muito preenchimento também, porque ele tem mais médio graves do que o que eu esperaria de um in-ear com uma pegada mais tradicional nos graves, sabe? Ele lembra muito o Moondrop Illumination, mas com uma quantidade maior de baixas frequências. São graves que eu acho bem interessantes, porque ele tem peso, tem autoridade, mas de certa forma é como se fosse uma pegada um pouco mais acústica, talvez. Não é tão distante do Illumination mesmo, tá? Que, como eu disse na avaliação dele, me lembra um pouco um par de caixas bookshelf nos graves. A diferença é que aqui os graves são mais intensos. Eu me lembro que o Illumination me surpreendeu porque eu achei, pelos gráficos, que seria um fone com graves mais tímidos, mas não era. Já o FX17, ele vai além, eu não acharia que ele é um fone, olhando os gráficos, que tem graves nessa intensidade. Isso tem a ver com a curva nos graves, né, a maneira como ela é desenhada, mas também tem a ver com os médios, que são um pouco mais comedidos. Mais do que a nova Meta até, mas menos do que aquele Pinagain mais, reto, assim, de o Nick Melody Mesh MK2, o Duno SA6, tá? Aquela parada mais plana. Aqui você tem médios que estão entre uma coisa e outra. Eles são naturais, para mim, tem uma bela tonalidade, e eu não acho que eles soem recuados no espectro, tá? Eles não são o destaque da apresentação, mas eles ficam bem dentro do que, para mim, ainda está no universo da naturalidade. E eles têm uma característica sedosa que é muito agradável. Em algum grau, eu acho que isso se mistura com a densidade dos graves, né? E aí fica uma coisa um pouco mais orgânica, de certa forma, e que não chega a me soar apagado ou indefinido, tá? O que já me puxa para os agudos. Eles são bem interessantes pelo seguinte: eles têm alguma frontalidade, são agudos com algum destaque na apresentação, mas ao mesmo tempo ele não chega a ter o brilho de um T-Audio Monarch MK4 ou de um Zen Vanguard T Pro. Ele é brilhante, mas não é ao mesmo tempo.
Ele tem uma boa definição, mas ainda traz uma suavidade bem agradável para a apresentação. São os agudos mais articulados que eu já ouvi? Não, principalmente considerando o preço desse fone e o fato dele ter 8 eletrostáticos por lado para agudos. Mas a parada é que eles têm uma personalidade muito gostosa. É um bom equilíbrio entre uma pegada que é sim um pouco mais brilhante, mas não tem, tipo, aquela última gota de brilho, entendeu? E aí ele fica mais eufônico também. Então os agudos estão ali, eles são técnicos, mas não exatamente assumem a linha de frente na apresentação. Tecnicalidades são legais, mas não são um destaque aqui. Eu até acho que ele tem bastante textura, bastante massa, mas não existe tanta espacialidade ou tridimensionalidade. Assim, é isso. É uma apresentação mais densa mesmo. Em algum grau, isso afeta a sensação de distribuição espacial de recorte. Algo como o Monarch MK4 ou até o próprio Mengur T-Pro, que eu já citei, são fones que eu acho que são mais desenvolvidos nesse quesito, na minha opinião. Então, ó, agora eu vou dar uma nota para ele, uma pontuação, como eu falei que faria, mas eu ouvi vocês, ouvi as críticas ao sistema que eu quero implementar, então eu vou testar algo que ainda é mais simples, mas mantém o espírito. Me digam nos comentários o que vocês acham desse esquema de pontuação. É uma escala que vai de parece que está quebrado até se puder, compra agora. O Fio FX17, para mim, tá em gostei, é competitivo com outras alternativas na categoria. Isso quer dizer que é um ótimo fone, com uma sonoridade super bem julgada, agradável, tá? E com personalidade suficiente para ser a escolha de quem está buscando algo que segue essa pegada aqui, essa linha geral. Pô, seria a minha escolha primária se eu tivesse $1.500? Eu acho que não. Mas quem busca algo nessa categoria, como eu disse, normalmente já tem uma coleção. Eu acho que o FX17 ele pode ser uma belíssima adição a uma coleção já um pouco mais completa. Vamos pro próximo. Só chegamos na metade, hein? Esse vídeo vai ficar grande. Bom, vamos aqui pro headphone que é o FT7. Deixa eu deixar tudo pra cá. Vamos lá. Ó, ele é bem mais barato do que o FX17, tá? Ainda que seja um headphone, mas ainda é o topo de linha da Fio e pelo unboxing isso também fica claro. Ele vem nessa caixa aqui que tem grafismos muito parecidos com o do in-ear. Tá, uma caixa bem maneira, bem apresentada. E ele já vem com essa case aqui. Eu gosto bastante disso, tá? Ele tem uma quantidade legal de acessórios, tipo, você abre aqui, aí tem o cabo, ele pode ser preso aqui, aí ele vem com alguns, ó, adaptadores, tá? De novo, é uma apresentação legal, com uma quantidade de acessórios bem interessante para um produto como esse também, tá? Agora, peraí, tô meio cheio demais. Já em relação ao fone, eu sou um pouco menos positivo. Por quê? Eles deram uma sofisticada, né, com materiais. Então, tipo, pô, ele tem essa parte aqui de fora que é de madeira genuína, ele tem fibra de carbono aqui, mas eu não curti tanto nem o resultado estético e nem o feeling mesmo. Ele me, tipo, ainda é fibra de carbono, é um material sofisticado, mas, tipo, ele me passa uma simplicidade aqui que eu não curto tanto, tá? Eu não sei, tipo, esse ajuste de altura, uma coisa meio, sei lá, tá vendo? Ele passa uma coisa meio plástica, ele todo, não sei, ele não me passa, tipo, uma construção particularmente luxuosa, ainda que os materiais usados sejam muito legais. O lado positivo é que ele é um fone leve, tá, para um fone desse tipo, e eu acho ele super confortável. Enfim, acho, cara, um fone que dá para usar por bastante tempo, assim, ele é leve, tipo, distribui bem o peso, né, o pouco peso, então, ok, tá? Mas é isso, a qualidade de construção em si, não achei tão maneira. E o cabo, eu odiei este cabo com todas as minhas forças. Primeiro, olha o tamanho deste cabo. Sei lá, tem o quê? 3 metros isso? Tipo, eu não gosto de um cabo desse tamanho, né? Principalmente, tudo bem, tem gente que tem um sistema lá mais longe, mas o meu negócio fica aqui. Então não tem porque ter um cabo desse tamanho. Outra, a grossura, a espessura desse cabo, né? A bitola desse cabo. Pra que um negócio desse tamanho, assim? Isso aqui era uma coisa, acho que mais comum antigamente, assim, com fones mais top de linha. Tipo, Sennheiser HD800 era outro que tinha essa... Cara, esse cabo que parece uma corda, e aí... Acho que mais recentemente as marcas têm esquecido um pouco isso, assim, pô,
O meu Focal Utopia tem um cabo super ok, os fones da Hi-Fi Man, os fones da Moon Drop que eu tenho aí, pô, vem com um cabo super fininho, super conveniente. Cara, e outra, ele... Olha só, ele por padrão é o balanceado 4.4, só que isso aqui não é removível. Bicho, você tem que botar o adaptador que vem, mas olha o tamanho que fica este negócio aqui. Olha isso, sabe? Pô, para usar um P10, o XLR, mesma coisa. Tá, maneiro que seja um XLR de adaptador, mas, pô, cara, olha só. Aí fica um negócio enorme. Enfim, cara, esse cabo aqui pra mim não dá não. Realmente, assim, eu odiei esse cabo. A boa notícia é que, pelo menos, ele usa um esquema bem normal, tá? Que é o conector P2. Então, você não vai ter nenhuma dificuldade em conseguir um cabo por fora para trocar, tá? Os próprios cabos da Cuba vão servir nesse fone aqui. Os fones que, sei lá, os cabos da Moon Drop, né, que vão lá pro Venus, pro Para, não sei o que, vão funcionar bem, tá? Mas é isso, fisicamente, né, ok, mas vamos pro som, que é o que importa. Ó, a Phil tem um trabalho difícil, né? Afinal, nessa faixa de preço, ela vai brigar com planares da Hi-Fi Man, da Moon Drop, da Audeze, né? Marcas que estão muito consolidadas. Mas o que eu posso dizer é que a Phil se saiu muito bem aqui. Muito bem. Que fone bom, gente. Bom. O FT7, assim, é um fone que você coloca e imediatamente tudo faz sentido, sabe? É uma sonoridade bem equilibrada para os meus ouvidos. Eu acho que em termos geral de tonalidade, ele tá entre um Moon Drop Venus e um Hi-Fi Man Edition XS e um Moon Drop Cosmo, tá? Porque ele é um pouco mais quente que o XS e o Venus, mas é um pouco menos quente que o Cosmo. Mas ele tá nesse mesmo grupo, tá? Eu acho que todos esses planares, mal ou bem, têm muita similaridade, o que é uma boa notícia, porque eu gosto muito dessa pegada, e ele tá aqui também. Mas vamos lá, em detalhes. Primeiro, aqui a gente tem graves de fone planar, ou seja, eles são uma linha reta, uma bela pancada, assim, com peso, bastante autoridade, sem nunca passar do ponto e sem dever também. Eu amo essa personalidade, eu acho que, assim, uma das melhores características de praticamente todos os planares a partir de um Edition XS da vida. E aqui a gente tem isso, cara, são muito gostosos, tipo, você tem impacto, tem textura, tem massa, mas nunca exagerado, nunca falta. Assim, vai atender os bass heads? Pô, eu quero um headphone que tenha grave pra caramba. Provavelmente não, tá? Mas pra mim são um exemplo de graves e aqui não é diferente. Assim, é uma das características que mais me agrada nesse fone. Você pega uma gravação com uma boa bateria, tipo uma Till Tomorrow do Moses Wolf Trio, cara, é emocionante, assim, a força nos graves, né? A naturalidade deles, sabe? A mistura perfeita entre a definição e a textura e a musicalidade ali. Eu gosto muito do desempenho nas baixas frequências desse fone aqui. Nos médios, para mim, ele é igualmente competente, tá? Traz uma ótima tonalidade, é aquela personalidade mais neutrona, talvez com um pezinho ali num neutro frio. Eu acho que ele está no meio do caminho entre um HD 600 e um HD 800 da Sennheiser, se isso fizer sentido, mas está mais para o 600. Eu gosto muito, acho que funciona para a grande maioria dos gêneros e traz uma personalidade bem limpa, bem natural, com ótima tonalidade, principalmente considerando os agudos, tá? Onde hoje eu vou chegar. Eu acho que acaba sendo ideal para um jazz, uma música clássica, gêneros acústicos, tá? E coisas tipo um R&B, um eletrônico mais leve, assim, fica sensacional também. É isso, ele é muito limpo, é muito detalhado, e junto com os graves bem lineares, fica excepcional. Eu só acho que não funciona muito bem para rock ou metal. Eu sinto que esses gêneros eles acabam se beneficiando de uma resposta um pouco mais calorosa nos médios e um pouco mais comedida nos agudos. Eu acho que esse é um fone que pode ficar um pouco brilhante, um pouco estéril para esses estilos. Nos agudos, cara, só elogios também. Eu acho que eles são presentes, mas na medida para essa pegada, sabe? O Cosmo, como eu falei, é um fone um pouco mais fechado, um pouco mais musical. É sensacional também, tá? Eu adoro aquele fone. Mas o FT7 é um pouco mais como o Venus, tá? Que é isso. É mais como o Venus, um Para 2, o Edition XS, tipo, ele é mais voltado para limpeza, para detalhamento, mas sem perder a mão também, tá? Sem ficar excessivamente frio, vamos dizer assim. Eu acho que o FT7 é certamente um dos mais bem executados nesse grupo, assim, brilho é ideal para mim, exceto em rock ou metal. O timbre excelente, velocidade, recorte, tudo muito preciso para os meus ouvidos, assim, são agudos realmente muito... que você escuta e claramente você tá ouvindo um fone high-end, tá? É isso.
Em tecnicalidade é o seguinte, em detalhamento, resolução e tal, ele é excelente, tá? Já a espacialidade não é um destaque. É um fone com bastante arejamento, com uma boa sensação de respiro, mas ele não projeta uma profundidade ou uma tridimensionalidade tão forte, sabe? Mas beleza, também não acho que seja um problema. Eu acho que é algo comum nesses planares. Vamos para a nota agora. Para deixar claro, eu adorei esse fone. É uma delícia escutar música aqui, especialmente jazz, R&B e gêneros acústicos. É uma sonoridade que traz, cara, muita transparência, detalhamento, naturalidade, ao mesmo tempo em que entrega muito envolvimento, muita musicalidade. Mas a parada é que ele não está sozinho nessa. E tem outros fones que não me soam tão diferentes assim. O próprio Moondrop Para 2, que está aqui para review, é um fone bem parecido, tá? Com o FT7. Então, ele vai entrar na mesma categoria do FX17. Gostei e gostei muito nesse caso desse fone, né? Achei que, pô, é isso, é um belo fone, eu adorei ele. Mas ele não chega no nível de se destacar frente a alguns concorrentes diretos que eu também gosto muito. Independente disso, para fechar, é sensacional ver a Phil chegando nesse nível aqui. Esses dois fones podem não necessariamente se destacar, né, frente à concorrência, mas assim, ver aquela marca que começou fazendo aqueles amplificadorzinhos bem simples, né, conseguir competir com alguns dos, sei lá, dos melhores fones, das melhores marcas do mercado, cara, definitivamente não é pouca coisa. Eu fico cada vez mais ansioso para ver até onde a Phil vai.